E uma das armas que eu usei de mais lá foi exatamente o jejum. Eu tive dificuldade logo que eu cheguei ali, a igreja não crescia, tínhamos dificuldade, era uma época de idolatria muito grande na cidade de Mocajuba, a idolatria dominava aquela cidade. E eu montei a igreja pentecostal Assembleia de Deus num local muito pequeno, acho que talvez na época era um salãozinho de 7 metros de frente, ou menos, por 4, né? E nós montamos a igreja ali. Depois alugamos outro salão maior e tivemos dificuldade de crescimento, não consegui encontrar uma maneira, apesar de eu visitar e buscar as pessoas, pregar, tudo, mas mesmo assim nós tínhamos dificuldades tremendas para o crescimento daquela igreja. Foi então que um dia eu pedindo a Deus uma estratégia, uma maneira, um meio de resolver aquilo, como a igreja crescer. E eu peguei então um livro, eu tinha um livro por nome Os Heróis da Fé, e eu comecei a ler aquele livro Os Heróis da Fé. E ao ler aquele livro Os Heróis da Fé, eu deparei com o testemunho de uma mulher que foi enviada ela com o esposo como missionários para uma determinada terra, um determinado país, e o esposo tinha dificuldade demais de crescer aquela igreja, ninguém se salvava, ninguém aceitava Jesus, ninguém aceitava a fé. Era um muro intransponível, a mensagem daquele rapaz, daquele pastor, do marido daquela esposa, naquela cidade, naquele país que eles não conseguiam sucesso. Foi então que o Espírito Santo colocou no coração dela, para ela usar as armas que estavam na Bíblia, a oração e o jejum. A oração e o jejum. E ali ela se dispôs e fez um propósito com Deus que durante um ano ela iria jejuar 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira. Ele ia fazer esse jejum em prol do crescimento da sua igreja, da igreja do seu marido. E ela, até mesmo seu marido saber, ela fez aquele propósito. E ela passou a jejuar das 6 da manhã, tipo de segunda-feira, às 6 da manhã de terça-feira. E assim foi na quarta, e assim foi na sexta-feira. E depois de alguns meses, ela com esse propósito diante de Deus, ela começou a ver os muitos resultados. A igreja começou a crescer. As portas do inferno tiveram que recuar. E começou a haver um grande crescimento naquela igreja. E o sucesso do pastor foi total naquele país onde ele estava. E me inspirando nessa senhora, nessa mulher, nesse pastor, eu vivendo esse momento de grande dificuldade na cidade de Mocajuba, porque a igreja era complicado ali. Eu tinha outras igrejas que concorriam demais com as nossas igrejas. Nós estávamos à altura de concorrer corpo a corpo com aquelas outras igrejas. Então, o que é que eu fiz? Eu resolvi, então, usar a estratégia que esta mulher usou lá nesse país, que eu não lembro, faz muitos anos, mais de 25, 30 anos que eu li essa história. Eu resolvi usar aquela estratégia que a mulher usou, usar na cidade de Mocajuba. E quem me conhece lá e passou pelo meu pastorado sabe que nós fizemos isso. Não conto isso para me gabar, não conto isso para me aparecer, para ser melhor do que nenhum pastor, de forma alguma. Mas como experiência, mostrando para vocês a arma da vitória, uma arma que está sendo desprezada por crentes, por pastores, por jovens, por ministérios, estão recorrendo a coisas supérfluas, estratégias, muitas vezes que não tem nada a ver com a Bíblia, esquecendo a arma de combate que qualquer cristão pode usar, que é o jejum. E eu, então, resolvi fazer o jejum. Jejuar. Eu já era uma pessoa que na igreja que eu me converti em Tucuruí, a igreja ensinava os jovens a jejuar. Eu já jejuava de manhã para meio-dia, sempre, durante 6 meses. Eu fiz isso muitas vezes quando eu era presidente de mocidade, sendo jovem, assistente de mocidade, vice-presidente de mocidade, eu fiz isso. Eu não tomava café, só fazia almoçar 1h da tarde. No jejum, como jovem, lutando pelos meus jovens, porque meu pastor, que era bem tradicional, ele ensinou sobre isso, ensinava muito sobre isso. Quando eu fui já enviado para a cidade de Mocajuba como missionário, que eu vi as dificuldades, eu lembrei da arma poderosa que o meu pastor me ensinou para mim vencer
os desejos da carne como jovem. Para mim, é mortificar a minha carne, como diz a Bíblia. Ele dizia, ensinou, mortifica através do jejum, passe a jejuar para que você possa mortificar sua carne e seu espírito tenha a força de vencer. Para que seu espírito vença a força da carne, você tem que jejuar. E eu comecei a lembrar daquilo que os meus pastores na época, pastor Miritino Ranieri, pastor Manuel Cabral da Silva, pastor Gutenberg Nova Alves e quantos outros pastores que eu ouvi, os pastores que ensinavam, faziam seminário, Gesiel Gomes, pastor Eliseu Menezes, pastor João Caetano, pastor de Casa Takayama, nos muitos simpósios que nós participamos, muitos deles priorizavam muito o ensino do jejum, de você jejuar. Então eu passei, inspirado também na história desta mulher, a fazer o meu jejum. Da segunda-feira às 6 da manhã até terça-feira às 6 da tarde. E da quarta-feira das 6 da manhã até quinta-feira às 6 da tarde. E da sexta-feira das 6 da manhã até sábado às 6 da tarde. Era um jejum com consagração, com leitura de Bíblia, com cântico, ali isolado para Deus. E ali, você que está me ouvindo, você que está aqui junto comigo nessa live, do outro lado da tela, eu comecei a ver coisas sobrenaturais da parte de Deus. Milagres de cura, milagre de demônios serem expulsos,